Olá, como vai? Começa mais uma edição do nosso programa, o Viva Bem, e hoje falando de um tema muito preocupante, gente, porque vem atingindo pessoas em todo o mundo. Sabe o que é? A síndrome de burnout. Para quem não sabe, é o esgotamento mental e físico em relação ao trabalho ou à sua atividade profissional do momento. Para falar sobre esse assunto e sobre outros aspectos emocionais, eu trouxe dois convidados muito queridos, que é a psiquiatra e psicanalista Natasha Senso e o psicólogo e mestre em educação Celso Braga, fundador do Grupo Bridge. Muito obrigada por terem vindo. Como eu estava falando no começo, a síndrome do burnout, infelizmente, é uma doença hoje em dia, né? Inclusive, gente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acaba de oficializar o problema como uma síndrome crônica, um mal crônico, não é isso, Natasha? Isso. Essa síndrome, ela foi descrita já desde 74. A gente tem casos, muitas vezes a sintomatologia dela se assemelha à ansiedade, à depressão, mas a gente não tinha uma descrição mais detalhada no Código Internacional de Doenças. Ela estava lá na classificação como um agravamento ocupacional, mas a gente não tinha especificações dela no grupo dos transtornos mentais. E agora, com a preparação da CID-11, que vai entrar em vigor 2022, né? Janeiro de 2022. Aí a gente já tem um capítulo sobre a síndrome de burnout, as suas especificações, o seu quadro clínico, o que traz para a gente maiores possibilidades em relação ao diagnóstico adequado, detecção, sim, programas de políticas públicas para abordagem, manejo, tratamento. Também é um facilitador para a questão de saúde suplementar, os convênios poderem realizar a cobertura. Gente, mas é uma boa notícia, né? A gente está falando de um assunto difícil, né? Até pesado, porque acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora estão se identificando com essa situação. O que é a síndrome do burnout, né, Celso? É aquela pessoa que já não consegue mais ir trabalhar? Como é que você descreveria uma pessoa acometida por esse problema? Hoje você, pelo menos no campo profissional, onde eu atuo há mais de 30 anos, eu encontro executivos que estão super ansiosos, super estressados, como disse a Natasha, e a gente acaba percebendo que essas pessoas começam a tomar decisões erradas, começam a tratar as pessoas de modo equivocado, isso vai depreciando as suas relações no trabalho, também vai depreciando as suas relações com familiares, e você vê que a pessoa ela só vai indo para baixo, não tem uma saída para isso, né? Quando você fala das emoções ou daquilo que nos aflige, nós passamos a maior parte do tempo do mundo do trabalho proibidos de fazer isso. E talvez nos últimos 4, 5 anos isso vem se abrindo, vem sendo uma discussão mais propícia de ser feita no ambiente profissional, que era uma coisa que não existia, né? Aliás, antigamente a gente ouvia muito falar assim, olha, no trabalho não se traz problema de casa. Você tem que ter uma vida profissional e outra vida pessoal. Gente, na minha concepção, não sou educadora, não sou psiquiatra, eu acho que isso é um absurdo, caiu por terra. A gente não consegue se dividir em dois, não é, Natasha? Eu acho que a gente está falando de um modelo que é muito mais vertical, século XX, um trabalho que tinha uma formatação aí, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, onde você desempenhava um papel e a vida privada ficava bem separada disso. Hoje em dia está muito mais fluido, horizontalizado, é e-mail, é WhatsApp, o trabalho está em todo lugar também. Por um outro lado, enquanto a gente está no trabalho, a gente está conectado com o que está acontecendo em casa, a questão da família, são muitos outros distratores. E aí a gente já não tem mais essa separação do que é trabalho e do que é vida pessoal. Porque eu fico imaginando,
gente, é uma situação muito difícil. Você teria que ser falso? Eu vou falar a palavra certa, porque você tem que ser falso. Você está feliz na sua vida profissional. Consequentemente, me corrija se estiver errado, eu acredito que o seu trabalho flua melhor, que o resultado, que a sua produtividade seja mais positiva, né? Se você está triste, está mal, separou, um caso de separação, motivo de doença, seja lá qual for seu problema pessoal, isso afeta no trabalho. Então, por que não a gente administrar esses dois? Você acha que hoje o executivo, o empresariado, os empregadores, de uma forma geral, eles tendem a pensar dessa forma ou a maioria ainda é muito conservadora? Eu vejo uma mudança muito grande, já é uma realidade o executivo pensar nas questões emocionais, nas questões de clima, que eles chamam de clima da organização, e sabem que um melhor clima, ou seja, melhores relações, melhor expressão das emoções é capaz de trazer um resultado melhor. E só não entendo, por exemplo, que a gente viva, sei lá, um dia bom de trabalho e um dia ruim em casa, um dia ruim em casa, um dia bom no trabalho. A gente vive um dia bom, o dia começa bom, no meio ele fica ruim, depois ele fica bom de novo, depois ele fica ruim de novo, depois você fica com medo, então a gente está vivendo uma fluidez maior de coisas, porque as coisas se tornaram dinâmicas, a gente tem muita informação, que nem a Natasha falou, chega por e-mail, por WhatsApp, qualquer coisa que chega, você tem que lidar com aquilo que chega. Então a gente está lidando mais com as emoções, elas estão ficando mais afloradas numa velocidade maior, porque, sei lá, eu ia mandar uma comunicação para alguém em 95, quando a época que eu saí do mundo do trabalho para montar o nosso negócio, a gente mandava uma ACI, escrevia no papel carbonado, um guarda-mirim pegava aquilo, o cara só ia receber a mensagem no fim do dia. Então, você não ficava preocupado, entendeu? Hoje não, o cara manda um WhatsApp para você, você pode estar no meio da gravação do seu programa, ele está esperando que você responda. E é o que acontece. E a hora que você chega ali, ele já mandou 3 WhatsApp, já está nervoso que você não respondeu. É natural, entendeu? E a gente precisa aprender a ter uma musculatura maior de lidar com isso. Como para mulher, eu não sei, mas para homem a gente aprendeu que homem não sente, né? Homem não chora, essas coisas. Esse tabu também, que eu acho que também já não é. Você meio que se fecha para falar essas coisas. Mesmo no mundo do trabalho, mesmo as mulheres se fecham, não pode falar do que está sentindo. E isso cria uma problemática que vai se acumulando e vai terminar num burnout. Tá vendo só? O assunto é sério, mas ao mesmo tempo é tão bom a gente poder falar sobre causa e efeito e poder de alguma forma ajudar se você está sofrendo por isso, né? Mas ó, fique aí, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho após o intervalo, tá bom? Até já! Síndrome de burnout é o tema de hoje do nosso Viva Bem. Gente, o assunto é sério, viu? Sério, inclusive, meus convidados aqui, a Natasha e o Celso, psiquiatra e psicólogo, mestre de educação, estavam me contando que os problemas que isso causa emocional e físico são, assim, terríveis, né, Natasha? Sim, a gente está falando de um transtorno mental, mas muitas vezes a manifestação dele vai ser principalmente física. Quais são os sintomas? O burnout é um termo em inglês, né, que faz alusão aí a queimar por inteiro ou queimar de dentro para fora, mas quando a gente fala dele, a gente está falando de esgotamento emocional. Num quadro de esgotamento emocional, em geral, o sintoma mais cardinal, mais característico é a exaustão. A irritabilidade, sensação de falta de energia para fazer qualquer coisa, muitas vezes abandono das atividades, faltas recorrentes no trabalho, que é o que a gente chama de absenteísmo, mas a gente tem também o presenteísmo, que a pessoa vai, bate o ponto, mas não se vê capaz de desempenhar. Sintomas depressivos, ansiosos. Agora, tem um
grupo de pessoas que acaba tendo mais uma manifestação física desses desgastes. Então, enxaqueca, crise recorrente de asma, de pressão alta, náusea e diarreia, principalmente relacionado aos momentos em que ela tem que ir para o trabalho, ou quando recebe uma mensagem do trabalho, ou quando está com uma questão maior. A gente pode ter exacerbação de condições clínicas que já são pré-existentes ou que a pessoa tem uma predisposição. Então, é uma sintomatologia que pode ser bastante polimorfa, dependendo de indivíduo para indivíduo. E o que a gente tem aí como norte é esse vínculo, esse estado de estresse que é agravado quando a pessoa está numa situação relacionada ao trabalho. Olha, você começou a falar e me veio um exemplo assim na cabeça, que eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, né, que a gente cresceu juntas, e outro dia a gente estava conversando, ela me falou, eu diagnostiquei ela já, tá? Ela me falou que ela chega no domingo, ela já começa a sentir náuseas. No domingo, deu umas 5 horas da tarde, ela já começa a sentir. Isso acontece mesmo? Acontece, embora, vamos falar, isso não acomete tanto o executivo. O executivo, por ser mais endurecido, né? Você não senta numa cadeira de executivo sem ter uma certa resiliência. Então, a principal coisa que ele faz é guardar para ele mesmo. Então, ele está em burnout, mas você só vai descobrir a hora que as coisas já degringolaram, já foram realmente para uma situação bastante ruim. É pior, você vai ver realmente os sintomas que a Natasha falou, né? Acrescidos do executivo não dormir. Então, a principal coisa que eles se queixam, quando eu estou falando, é sono. Não dorme de jeito nenhum, não tem como lidar com as coisas do dia a dia. Aí sobe uma irritabilidade, uma falta de paciência. Pode surgir uma coisa de decisão muito rápida ou de indecisão, de não querer tomar as decisões. 880. 880. E você só vai entender que isso é uma síndrome de burnout porque todo mundo também olha para um executivo e tem a expectativa de que ele não tenha nenhum tipo de problema, porque ele não é um ser humano, é um super-homem ou uma mulher maravilha, entendeu? É um rótulo que ele tem. É um rótulo porque você não tem o direito de você também sentir isso. Só que como o mundo ficou incerto e a gente não tem mais, não há mais previsibilidade das coisas que vão acontecer no mundo, né? Principalmente quando a gente fala de trabalho, é difícil porque você perdeu a sua competência. Eu não sou mais potente para o amanhã. Eu era potente até ontem. Sim. Como eu não sei o que vai vir para frente, as minhas respostas não servem mais. Eu vou ficando um pouco angustiado, um pouco deprimido, um pouco chateado, porque eu não tenho respostas. E aí todo mundo me cobra que eu tenho as respostas, porque eu sou executivo, eu tenho que responder. Isso vai levando ele ao burnout sem que ele perceba. E aí se torna uma armadilha muito grande, porque uma vez que você entra numa síndrome de burnout, você vai ter muita dificuldade de sair, porque você levou anos para construir, vai levar anos para desconstruir. E normalmente a gente tem dificuldade de seguir tratamentos de longo prazo, seja para burnout ou para qualquer outra coisa, né? Pelo menos aqui no Brasil, 90% das pessoas não seguem os tratamentos até o fim, de qualquer coisa que seja, né? De qualquer forma, gente, a notícia ainda é boa. Existe tratamento, tá? Se você está aí se identificando com essa descrição do Celso, da Natasha, fica tranquilo, porque eles vão ensinar algumas técnicas aí infalíveis de evitar. O melhor é evitar, mas se você já está com problema, também de resolver, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Já voltamos falando de síndrome de burnout, como evitar o problema, que é a melhor forma, gente, é evitar, né? Porque depois que você está sofrendo, fica mais difícil. Tem saída, mas é mais difícil, não é isso, gente?
Você acha que é mais fácil evitar também, Celso? Que o melhor é isso? E como evitar? Já perguntando 2 vezes. Eu tenho talvez seja uma coisa que eu vivo e que eu vivo há uns 30 anos, que é a proposição do compartilhar, do diálogo, da colaboração. Nós vivemos um tempo colaborativo. Quanto mais você compartilha do que você está sentindo, e aí o executivo compartilha das suas angústias com as pessoas que trabalham com ele, com seus líderes também, ele vai se tornando mais humanizado e isso vai aliviando ele de ter que resolver todas as coisas sozinho. Então, para mim, o maior segredo de evitar a síndrome de burnout, o número 1 seria não ficar sozinho, você compartilhar as coisas com as pessoas. O segundo seria você cuidar de si mesmo. A gente é ruim para cuidar da nossa própria casa. Então, eu sei se eu estou ficando com dor nas costas, com enxaqueca, que nem disse a Natasha, sabe, se eu dormir mal 3, 4 noites, eu tenho que tomar conta de que se esses sintomas aparecem, ou se eu estou sentindo alguma coisa que não está correta, que eu deveria procurar uma ajuda profissional, mesmo que não seja recorrente, que você tenha sentido isso no último mês, fala assim, poxa, 1 mês nesse negócio já é para mim me preocupar, eu deveria estar... Imagina que o seu carro está falhando e ele durante 1 mês está falhando e você não faz nada. A tendência dele parar ali na frente. Não é porque 1 mês é pouco tempo. Quanto antes você se cuidar, quanto antes você prestar atenção nesses sintomas e fizer alguma coisa, quanto antes você não vai entrar numa problemática um pouco maior e aí, sei lá, ter que tomar remédio, que também não é um pecado nenhum se tiver que tomar remédio. Mas o remédio acho que é mais em último caso, né? Natasha, não sei. Não sei, A Natasha acho que pode falar melhor. Eu acho que varia muito de acordo com o contexto da pessoa, avaliação clínica. Às vezes a gente pode ter uma necessidade de medicação para um caso que não seja tão grave, mas que a medicação tem um papel importante e uma eficácia. É pontual. Pontual. Algo que é muito importante salientar é que é uma condição altamente tratável. Com esses ajustes, acho que o que o Celso falou está perfeito. Tem uma questão que é mais relacional, que é mais do exterior, que todo mundo pode contribuir. Quanto mais humanizado é o ambiente, né, a pessoa se sente podendo ser ela mesma, podendo ter espaços de colaboração, de compartilhamento. Acho que isso é do humano, essa necessidade. Espaços que são muito competitivos, restritivos, eles vão afetando, mas não só, porque no mesmo espaço a gente tem aquela pessoa que vai adoecer e a outra que tem outras estratégias e que vai lidar bem. Então, em último caso, pode ficar tão grave que a pessoa precisa de um afastamento, uma aposentadoria, não tem mais condições para o trabalho. Vocês já pegaram algum caso assim? Vocês têm algum em mente parecido que possa ser citado? De afastamento, eu faço uma lista, entendeu? De afastamento tem muita gente sendo afastada, porque você não consegue recuperar anos de desgaste emocional, deixou ficar numa conta que agora precisa ficar, sei lá, 8 meses, 1 ano fora para se recuperar. Não é visto com bons olhos, ninguém olha isso e fala assim, que legal, a pessoa vai voltar, agora vamos adaptar de novo. Normalmente é rotulado como ruim, ninguém viu o tempo todo que levou para chegar lá para dar errado, entendeu? De qualquer maneira, ainda a melhor saída é a prevenção, é você entender que isso está acontecendo e que você precisa fazer alguma coisa. E eu acho que a pessoa volta diferente, né? Se ela passa por isso, para melhor ou para pior, né? Eu não sei. Porque, inclusive, a gente estava falando de afastamento, um dado interessante é que, segundo o Ministério da Saúde, de 2017 para 2018, aumentou em 114% o número de auxílio-benefício por conta de doença. 114%, gente, é um índice altíssimo. E eu fico um pouco perplexa com essa informação, porque a gente está na época da modernidade, da comunicação, né? Tudo é bonito, as pessoas estão expostas na internet como lindas, como perfeitas. No fundo, é tudo uma fachada, né? Porque se a gente tivesse no momento em que a comunicação está aberta realmente, em que as pessoas estão mais felizes, como elas se demonstram nas redes sociais, esse número não tinha aumentado.
Então tem alguma coisa errada aí, né? Que eu ainda não estou entendendo. Acho que só aqui no Brasil são 3 milhões de trabalhadores com burnout. A rede social, ela traz alguns ideais de felicidade que também são muito difíceis de serem alcançados. A questão da sensação do propósito, da valorização, da satisfação são fundamentais para a saúde mental. A pessoa entra muitas vezes numa exaustão por essa sensação que está todo mundo conquistando, fazendo, indo viajar várias vezes por ano, feliz, e ela precisa daquilo. Acompanhar aquele ritmo. E ela vai perdendo os espaços onde ela realmente existe, onde ela é feliz, onde ela tem um momento ali com a família, entra numa aceleração dessa questão que pode constituir um fator de risco e não um fator de proteção. Se você pensar que, por exemplo, o sucesso hoje é medido em consumo, né? Em bens. Sim. E se você entender que a felicidade e o sucesso é uma coisa simples, é você sentar e, sabe, fazer uma janta com a sua família e conversar um pouco, isso é mais sucesso, mais felicidade do que uma viagem que você postou no Facebook e nem viu, né? O pessoal vai no show hoje, fica com o celular, não tá vendo o show mais, não curte mais tão ocupado em passar essa mensagem, os momentos que tem. Então, essa coisa de você experimentar a simplicidade de fazer o que os antigos faziam, né? Sentar com a cadeira na beira da calçada para conversar, que é uma coisa simples, que qualquer pessoa no papel profissional pode tirar 1 hora por semana para conversar com as suas pessoas, só conversar, só isso vai dar um caminho enorme de tranquilidade. E as pessoas não fazem. Isso é cuidar da gente, né? Cuidar da gente. Celso, você falou muito do executivo. Vamos para a classe um pouquinho mais embaixo. Os profissionais, os funcionários, as pessoas que respondem para esse executivo, elas não têm essa liberdade toda de definir, eu tenho que conversar, porque elas estão ali obedecendo uma hierarquia. Para elas, o conselho é um pouquinho diferente ou não? Não, porque eu propositadamente falei bastante do executivo para entender que a gente vai encontrar os piores casos nos executivos. Porque normalmente quando você vai para uma outra faixa da população, essas pessoas já conversam. Então elas tiram o horário do almoço delas direitinho, elas tiram a 1 hora de almoço e batem papo, jogam ping-pong, a empresa proporciona um espaço para ela dorme, entendeu? Então elas têm uma favorabilidade porque elas param, entendeu? O executivo não para, ele come na mesa, ele não come, entendeu? Então, quando você vai para a camada de liderança, ela é pior nesse sentido de ser favorável ao burnout, favorável até, né, de ter o problema de burnout, do que propriamente as pessoas que estão mais para baixo, que têm um pouco mais de espaço. Elas, como tem a regra que permite que elas fiquem 1 hora, elas ficam 1 hora conversando, descansando, então elas dão um pouco dessa história, assim, que você não vê quando você vai subindo na população. Você vai pegando os analistas sêniores, os primeiros líderes, os gerentes, os diretores, eles vão ficando cada vez mais endurecidos nessa coisa de olhar para o ser humano. É um super-homem, né? Obrigado. Para quem está para baixo tem um pouco menos de compromisso com essa história toda. Eles vivem uma outra realidade. Acho que é importante isso que o Celso está fazendo, porque uma liderança em burnout, uma liderança adoecida, é contagioso, assim. Faz virar um inferno o lugar de trabalho, né? Tudo tem que começar bem desde lá de cima, né? Sim, afeta muitas pessoas, porque acho que todo mundo entra nessa dinâmica da exaustão. Afinal, o líder é o que transmite lá a sensação, é a alma da empresa, né? Não só da empresa, se você pegar, se eu chegar na minha casa estressado, todo mundo vai ficar estressado. É verdade. Eu vou deixar meus filhos dizer, por que você está estressado? Não, eu me lembro um dia que eu cheguei que eu estava cansado, eu falei assim, vamos dormir, tá na hora de dormir, eu tô cansado. Você chegou de viagem, você tá cansado, nós não. Então, os jovens são mais fáceis de te responder isso. Eu acho que quando você vai para uma certa camada da população, porque o trabalho virou mais participativo também, eles viram para você e falam assim, por que você está nervoso? Calma aí, entendeu? Então, a gente quer fazer o resultado, quer sair rápido. Não, calma aí, vamos um pouco mais devagar que a gente chega lá, né? Bom, infelizmente, o assunto está ótimo, mas
a gente tem que encerrar o programa. Quero agradecer novamente aos meus queridos convidados. Obrigada. Natasha, para quem quer falar com você depois, onde te encontra? Eu atendo na Clínica Porto, em Arujá, e tenho consultório em Higienópolis. Aí... Telefone, pode passar. Telefone, eu vou passar o do consultório de Higienópolis. Fique à vontade. Que o da Porto de cor. Fique à vontade. É 99265-7890. Celso Braga, onde a gente te encontra? Me encontra no celso@grupobridge.com, no 11-2942-8862, que vai encontrar o Grupo Bridge lá. Inclusive, se quiser comprar o livro, eu tenho o livro. Inclusive, eu preciso até pegar o livro aqui, eu vou pedir uma licencinha, gente, que eu vou mostrar o livro que o Celso, um dos livros. Aqui, já voltei. Olha só, esse aqui é um dos livros que o Celso Braga escreveu, ele é autor de 10 livros. Esse aqui é A Magia dos Sentimentos, 27 emoções para transformar a sua vida. E ele nasceu de uma discussão com executivos sobre como eles estavam se sentindo, e a gente ficou discutindo raiva, medo, alegria, prazer, humilhação com estes executivos, e dali eu percebi que seria útil compartilhar, falar um pouco das emoções e como lidar com elas. Mas esses são os contatos. Maravilha. Né? Vocês encontram a gente aí. Muito obrigada mais uma vez aos dois e muito em breve vocês voltam, tá? Obrigado. Obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Continue mandando aí sua sugestão de pauta, pedindo o assunto que você quer ouvir aqui, porque o Viva Bem é feito para você, para cuidar do bem-estar da sua casa, da sua família. Um grande abraço, fique com Deus, e até a próxima semana. Tchau, tchau.